conseguia dormir. Aí teve um dia, né, passou-se aí mais ou menos alguns dias, algum tempo aí, né, e eu consegui dormir. E aconteceu de eu acordar, né, quando eu acordei eu me vi na cama, foi a segunda vez que tinha acontecido isso, a primeira vez foi durante a cirurgia, e a segunda vez foi essa, né, que eu comecei ali a, a me ver fora do corpo, ali deitado, né, uma cena horrível, eu não, aconteceu a primeira vez de me ver, é uma cena horrível, acho que ninguém gosta de se ver, né, é muito horrível, né, e aconteceu novamente, de eu me ver ali, e só que eu via presenças, né? Eu sabia que tinha algumas presenças ali, e era um ambiente meio escuro, quando você está assim, um ambiente meio escuro, e você começa a sentir algumas presenças ali. E eu comecei a ficar assustado com isso, porque eu não conseguia voltar. Só quando realmente eu começava a ficar muito assustado, que eu soltava aquele grito, que eu voltava de repente para o corpo, e acordava assim, meio, só que não queria dormir novamente, né? Como Hum, coisa também que eu não estava nem dormindo, né? Então eu não queria dormir novamente com medo de, porque toda vez que eu dormia acontecia essa coisa que nunca tinha acontecido comigo, né? Essa mudança, foi a primeira mudança aí que veio, mas só uma né? observação, só uma pergunta. Essas presenças que tinham no ambiente eram negativas? Te davam um tipo de medo? Davam medo, davam Hum, medo. Era a sensação que eu tinha, né? Eram presenças assim que me davam medo, porque eu não sei o porquê, não era um ambiente bom, né? Não era um ambiente bom, onde saía pelo menos as primeiras vezes. Então eu comecei a dormir à base de remédio, e por incrível que pareça, quando eu dormia à base de remédio não acontecia. E beleza, depois de um tempo aí, principalmente também porque o remédio, como eu estava meio depressivo, né, eu comecei a tomar alguns remédios aí para poder me acalmar. Aí comecei a fazer fisioterapia, né, as consultas e tal. O médico falou que talvez eu ia ficar com uma sequela, né, uma perna mais curta que a outra, mas assim, lutei bastante, né, fiz fisioterapia, fui nas outras, né, e demorou mais ou menos aí algum tempo, né, eu comecei a me recuperar. Comecei a recuperar, voltei para o meu quarto, e quando eu voltei para o meu quarto, aí teve um dia que eu esqueci de tomar um remédio, eu cochilei. E aconteceu novamente. E só que dessa vez parece que era diferente. Parece que quando eu saí, estava num ambiente um pouco mais ali, mais claro, eu vi que tinha algumas presenças, né? Mas essa presença aí, ela não era não era tão assustador. E comecei a me acalmar, voltei, comecei a voltar para o corpo e tal. E daquele em diante ali comecei a ter experiências fora ali do corpo, assim, alguma noite sim, uma noite não, né? E comecei a gostar disso, que eu comecei a estudar, né? Comecei ali a pesquisar sobre isso. E vi que não era coisa da minha cabeça, que acontecia com algumas pessoas realmente. Algumas pessoas chamam sonho lúcido, outras chamam-se viagem, alguma coisa. E eu nunca fui um cara, assim, religioso ou algo assim, né? Eu era católico, na igreja católica, mas nunca foi, assim, algo religioso ou algo praticante. E eu vi que eu tinha alguma coisa ainda para saber, né? Eu realmente, eu tinha alguma coisa ali a buscar, né? Não era só aquela parte, as experiências começaram a acontecer comigo, e eu fui buscar, né? Buscar, comecei a estudar. Naquela época já tinha internet, né? E tudo, então tinham muitos vídeos do YouTube e tudo, né? E eu falei, não, alguma coisa tem. Foi quando eu comecei a pesquisar aí sobre algum tratamento, alguma coisa assim que eu pudesse voltar novamente, né? Naquela época lá e ver o que realmente tinha acontecido. E foi pesquisando, né, nisso tudo que eu consegui encontrar aí uma terapeuta em Goiânia, né, em Anápolis não tinha uma terapeuta em Goiânia que ela tratava esse tipo de assunto, era uma terapia mais voltada no foco nisso. Né? Eu não queria uma terapia comum, eu queria alguém que eu pudesse compartilhar aquilo. Eu já estava bem melhor depois desse tempo, eu já tinha saído da cadeira de rodas, né? Comecei a fazer aí academia para melhorar e vi que eu não ia ficar com nenhuma sequela, mas algo começava ali a me atormentar, que eram essas experiências aí
entre outras coisas, né, que a gente começa a ouvir e ver, né, aí eu comecei a ver e ouvir até fora realmente de quando eu estava acordado. Foi a primeira consulta, eu contei tudo a ela, o que havia acontecido e tal. Então ela me aconselhou aí a fazer aí uma terapia de regressão para ver realmente o que tinha acontecido ali naquele meio tempo. Eu tinha, o que começou a acontecer comigo. Aí a primeira sessão foi só contei minha história e na segunda eu já começaria a terapia. Coisa que eu não recomendo ninguém a fazer, sabe? É algo muito sofrido, tá? É algo muito sofrido, não recomendo ninguém a fazer por fazer, tá? Eu só fui porque aquele momento era a única coisa que eu poderia fazer, que poderia me ajudar a ter alguma resposta para aquilo ali. Eu concordo com o Aleandro. Fazer regressão apenas por fazer não vale a pena. Mas se você quiser uma melhoria das suas questões emocionais, vem falar comigo. Eu sou um hipnoterapeuta que atendo online. Já atendi muitas pessoas, tanto no Brasil quanto fora, e é impressionante os resultados. Tudo é feito de modo muito sério e se você tiver interesse, olhe o primeiro comentário desse vídeo que eu vou poder te ajudar bastante.